Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Salve, salve amigos do Endurance Cast! Estamos de volta para mais um episódio. Provavelmente esse episódio talvez passe para vocês já em 2026, né? Ou não, mas é um dos últimos episódios gravados no ano de 2025. Um episódio muito especial que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito. Até porque parece que foge um pouco do contexto do nosso nome do Endurance Cast, né? Já que Endurance a gente associa provas de longas durações, né? E eu, como sou do Ironman, do triatlon, da corrida de longa, vocês vão ter uma noção de uma corrida de uma atividade que não é tão de endurance assim, mas também tem tudo a ver com o nosso conceito, já que a gente discute treinamento de força, levar o treinamento a sério, exercícios educativos e pelo calibre do meu convidado também, que eu vou apresentá-lo contando uma história muito legal, né? Eu fui fazer o meu treino de força, voltado pro Endurance. Aproveito para vocês que não conhecem o meu livro de treinamento de força para modalidades de Endurance também, prefaciado pelo César Cielo, Oscar Galindes, para me chamar nas redes sociais ali. Eu mando o livro com dedicatória autografada. Eu estava fazendo meu treino e aí tinha um rapaz lá estagiando na academia que eu estava treinando, né? E aí esse rapaz foi lá me corrigir, que eu achei muito legal, né? Que eu treinei muito tempo ali, as pessoas nem me corrigiam. Ele foi falar, ó, seu exercício está com pouca amplitude e tal. E eu falei assim, não, mas o exercício é de baixa amplitude. E aí meu filho estava comigo, e aí eu coloquei meu filho para academia lá, e de vez em quando o professor vinha, às vezes o estagiário tinha uma correção muito boa, viu que ele entendia, e eu fui me aproximando dele, falando, nossa, esse cara não é estranho, né? E quem é fanático por esporte como eu, né, mas e assiste tudo. Quando eu trabalhava no banco, no McDonald's, eu tirava férias em época de Olimpíada para ficar assistindo, e quando eu vi, eu tava o Brasil, né? Aqui esse podcast pode falar de tudo, viu, cara? O Brasil que não valoriza as pessoas, se fosse em qualquer outro lugar do mundo, eu tenho certeza que seu destino seria outro, né? Eu também tenho, não sei nem se eu te falei, tipo, a gente vai conversar bastante, eu tô falando agora, mas você que vai falar mais que eu tenho uma medalha paralímpica também, eu fui preparador físico da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos. Pô, legal. Em Londres, 2012, e eu fui mais reconhecido por imprensa internacional do que para a própria. O meu país me valorizou menos do que. E aí, quando eu vi, eu estava diante de nada mais, nada menos do que Márcio Teles, cara. Quando eu fui, ele falou dele, né? Infelizmente, talvez poucas pessoas que não estão ligadas diretamente ao atletismo saberia, mas eu que acompanho de tudo, falei, poxa, esse cara já foi atleta olímpico, treinou em alto rendimento e tá aqui. Então, como ele mostrou que é um cara muito interessado, agora estuda educação física, vai se formar, trabalhar na área, eu falei, cara, você tem que participar do Endurance Cast. Então, Márcio, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia, vamos bater um papo. Então, você pode começar dando um alô pro pessoal que nos acompanha e falando um pouquinho de quem é o Márcio Teles, né? Como você começou, da onde você é, como você se envolveu com o atletismo. Aí a gente toca o papo. Então, né, eu queria agradecer aí pela oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês, de colocar um pouco mais a minha história, dar um pouco mais de conhecimento e importância também na minha história, tanto esportiva quanto pessoal também, e agora futuro professor de educação física, né? E falar um pouquinho sobre a minha prova também, né? Que vocês conhecem mais a prova de Ironman, a prova mais longa, e trazer um pouquinho mais a velocidade para vocês também. Beleza, Márcio, ótimo. Eu vou norteando os assuntos, mas me fala assim, da onde você é, né? E como você ingressou no atletismo? Como que despertou esse teu interesse e qual foi o primeiro contato com o atletismo? Então, sou carioca, né? Sotaque já entrega. E, cara, eu jogava futebol quando eu era mais novo. Todo mundo tem um sonho de ser jogador de futebol, né? Criançada, né? E aí, certo dia, teve uma competição lá na Baixada Fluminense, chamada Olimpíada da Baixada, no qual eu não pude jogar bola, não pude jogar com os, se eu não me engano, era 16 que podiam ir só, né?
E aí o meu irmão entrou em contato lá com os amigos da prefeitura, conseguiu fazer um testezinho para poder ver quem poderia ir no atletismo, que meu irmão sempre falou que eu corria bastante e tal, e queria que eu fosse. Chegando lá eu fui, né, fiz o teste. É um teste, hoje pra mim é um teste básico, né? Na época era o teste de atletismo, né? E aí, passando nesse teste, eu cheguei a correr na marca que eles estavam pedindo e tal, certinho. E aí me chamaram, falaram, traz seus documentos aqui que você vai pelo 100 e pelo 200. Na época eu não sabia o que era nada, né? Só falei, ah, tá, entreguei lá meus documentos. Não tinha sapatilha, não tinha nada, né? Não sabia. Eu só tinha uma chuteira Society, é, aquelas Total 90 da Nike. É ela mesmo. É, eu tinha, Você vai, falei, né? falei, ela, eu não vou de tênis porque deve escorregar, né? Minha cabeça, achei que aquilo a pista escorregava, né? Que foi lá em Caxias. E aí eu fui. Chegando lá, não queria, tava meio assim, não sabia aquecer. Comecei a aquecer igual futebol, sabia de nada. Falei, ah, quer saber? Eu vou fazer um negócio aqui, vou correr pra lá e pra cá, fazer o que os meninos estão fazendo, tinha uns meninos de Caxias que já treinavam atletismo. E comecei a olhar o que estavam fazendo e fiz igual ou parecido ali. E aí eu ganhei o do 100. E na época, se eu não me engano, eu tinha batido o recorde do 100, eu ganhei o 100. E aí eu fui pro 200, da minha bateria eu ganhei o 200. E aí na enrolação deles lá, não me deram o 200, eu fiquei em segundo no 200. E aí o menino lá de Caxias que ganhou o 200. E aí, ou seja, eu fiquei em primeiro no 100 e em segundo no 200. E aí foi um alvoroço, né? Danado. Um alvoroço danado. Você tinha quantos Que anos? eu tinha 17 anos. Cara, então assim, que loucura, né? Então assim, teoricamente você já começou no atletismo mais velho pra alcançar tudo que você alcançou, cara? Sim, comecei com Que 17, final ainda loucura. de 17 anos. Final 17, mas isso aí não quer dizer nada. Sim. Acabei o atletismo, acabei aquela Olimpíada da Baixada ali, joguei vôlei ainda. Na mesma edição, joguei vôlei ainda, porque eu gosto de jogar vôlei também. E aí no vôlei a gente avançou a primeira fase, aí depois a gente perdeu para Queimados na segunda fase. E aí eu não quis correr, porque eu ainda queria jogar futebol. E, pô, na escolinha lá de futebol do professor Celso Gol, e aí passou um tempo, né? No caso, passou um tempo, aí meu irmão foi pra Cabo Friense, jogar na Cabo Friense. Ele é goleiro, era goleiro na época. E meu irmão agarrava bastante e tal. E aí meu irmão falou comigo, irmão, vem pra cá, fica comigo aqui um tempo. Eu falo com o treinador daqui pra você fazer um teste e ficar aqui. E aí eu fui fazer o teste. O professor lá de preparador físico gostou muito de mim pelo meu físico, lógico, eu treinava bastante, e tal, me dedicava. Na época, novo, né? E ele gostou muito. E aí meu irmão acabou tendo um problema lá na Cabo Friense e a gente voltou pro Rio. Que voltamos pro Rio e aí logo depois eu falei, ah, acho que eu vou fazer um teste no atletismo, direito, um teste de direito. Aí fui pro Miésimo da Silva, em Campo Grande, conversar com a professora Jurema Henrique da Silva, que faleceu por causa do Covid, né? Minha mãezona. E aí ela gostou muito de mim, eu fiz um teste lá, passei no teste. E aí ela perguntou pra mim assim, foi muito engraçado que ela perguntou assim pra mim, cara, o que que você quer no atletismo? E eu, pô, sem saber de nada, falei, quero ganhar dinheiro. Ela deu uma risada assim, sabe? Aquela risada de canto de Uhum. boca. Assim. Ela sabia onde eu tava me metendo. É. E aí ela deu uma risada de canto de boca, ela foi me abraçou. E aí foi naquele abraço dela ali que a gente foi começar o mundo do atletismo. E aí logo depois eu descobri que ia ser pai. Depois dessa. Descobri que ia ser pai, e aí a história muda, né? Então, tipo, a cabeça muda. Na minha cabeça tudo ia acabar. É, deixei tudo de lado, deixei futebol, deixei atletismo, deixei quase tudo de lado, na verdade, e, e fui trabalhar. E aí depois começou a minha história.
Massa. Então, assim, você conheceu o atletismo assim, você treina um pouquinho, largou de lado, e depois, aonde foi que você voltou sério, que começou sua história com o atletismo de maneira séria mesmo, que você começou a treinar de maneira regulamentar, com alguém te ajudando? Foi essa Jurema mesmo? Você voltou para ela, para lá ou não? Depois, como que foi? Não, não. Então, antes de eu parar, quando eu descobri que ia ser pai, teve um tempinho que eu não parei, demorei um pouco a parar. Tem aquele negócio, aquela neura, né? Então, no começo eu não contei pra ninguém que eu ia ser pai, continuei treinando. Com 2 meses que a professora Jurema me pegou pra treinar, com 2 meses ela me levou pra um brasileiro sub-23, eu era juvenil na época. Era o primeiro ano de juvenil? Primeiro ou segundo ano de juvenil, acho. E ela me levou pra um campeonato estadual lá no Célio de Barros, do lado do Maracanã. É, e eu fiquei em terceiro no 400. Nunca tinha corrido 400 na minha vida. 400 livre. 400 metros raso. Tá. Nunca tinha corrido 400 na minha vida. Doeu até a minha alma. Não sabendo de nada, eu não fazia ideia que era aquilo ali. Eu só fiquei sabendo que eu era o terceiro porque foram na arquibancada me chamar porque eu já tava indo embora. Pra mim era só correr e ir embora. E aí eu fui lá, peguei a medalha, subi no pódio. A primeira vez na minha vida que eu subi num pódio de atletismo, né? E aí, e aí eu falei com a minha mãe, mãe, tem um negócio pra te contar. E aí é o quê? Aí eu fui e falei que ia ser pai. E aí foi aquele Iauê. E aí minha mãe falou, agora você vai ter que assumir sua família, vai ter que trabalhar, porque você não ganha dinheiro com atletismo, você vai ter que parar, você não sei o que, não sei o que. Aí parei. Fui trabalhar de obra, servente de pedreiro, no começo. Aluguei uma casinha pra mim e pra mãe do meu filho, na época. Alugamos uma casinha, trabalhando de obra ali, saindo cedo, chegando tarde, saindo cedo, chegando tarde. Aí surgiu uma oportunidade de fazer para ser escalador industrial, que é limpa a fachada de prédio de rapel. E aí eu fiz o curso, passei no curso, comecei a trabalhar. Só que é perigoso e eu não tinha estômago para ficar muito tempo naquele serviço ali, porque eu sabia que aquilo ali não era para mim, né? E aí eu passei muito sufoco, porque eu acordava 3 horas da manhã, 2h30, para pegar o primeiro ônibus ali de 4 horas da manhã, para poder estar na Central do Brasil. Quem é carioca sabe o quão longe é Seropédica, Itaguaí, para pegar um ônibus para a Central do Brasil que demorava 2 horas, 2 horas e meia, em pé, e trabalhar até tarde para noite para pegar o ônibus lotado para chegar em casa 8 horas da noite para 4 horas da manhã pegar outro ônibus de novo. Então a minha vida tava assim direto. E aí meu pai me abraçou e tal, em um dos sufocos que eu passei, né? Meu pai me abraçou e falou: Filho, você não precisa disso. E aí, chorando, falou: Você não precisa disso. Vou segurar sua bronca lá com seu filho. A gente vai pagar a pensão. Se não tiver o dinheiro da pensão, a gente dá fralda, dá fruta. Com fome e sujo ele não vai ficar. E na época a gente tava passando um sufocozinho. Falei: Não, beleza. Voltei, comecei a trabalhar e treinar ao mesmo tempo. Então, eu saía de madrugada para trabalhar, largava 2 horas do trabalho lá no Rio Sul, ali na zona sul ali do Rio. Saía do Rio Sul, pegava o 107, ia para Central do Brasil, pegava o trem, ia pro Engenhão, porque o treino era no Engenhão, na pista externa no Engenhão ali. Treinava no Engenhão até ali 6 horas, por aí, pegava o trem lotado, chegava em casa tarde, fazia a mesma coisa. Isso durou um mês e meio, que eu não aguentei a batida. E aí eu já comecei a treinar com o Eusébio. Antônio Eusébio, a lenda do 400 com barreira no Brasil. Sensacional. Ele e o Eronilde são as Era o Nidos Araújo, né? Ele e o Eronilde são as duas referências na barreira que eu tenho hoje, né, e que tinha quando eu era atleta, né? Que hoje a gente tem o Pio, tem o Matheus, tem o Francisco vindo agora também. Uma safra boa aí. Então, na época, era, era as duas referências, né? De os caras que a gente, tipo, tem uma noção que o que correu. O Eusébio foi para 2 Olimpíadas, 3, se eu não me engano. O Eronilde, campeão pan-americano, finalista mundial, finalista olímpico. Então, os caras têm uma casca, né? E aí, o Eusébio falou comigo: Você tem um puta potencial. Só que você tem que querer.
E na época, eu era um moleque de 18 anos que pesava 63 quilos, 62 quilos. Certo? Então, tipo, eu era muito fraco, muito Pouco, magro. pro perfil da modalidade, né? Sim, era muito magro, muito fraco. Mas por que que eu era assim? Porque eu não tinha tempo. Eu não me alimentava bem, não dormia bem, não fazia nada bem. E aí, de novo, faltando 2 meses e meio, 3 pro primeiro estadual, eu entrei e medalhei de novo. Aí eu Já com medalhei. barreira aí. Não, no Não, raso, no no raso. raso, tá. Medalhei de novo. Aí falou, já era. Aí fui pro brasileiro juvenil, lá no Ibirapuera. Aquela pista lá do Ibirapuera lá. Melhor estádio que eu já corri Sim. na minha vida. Ali sai resultado fantástico, assim. E aí eu fui no 400 rasos, tem até no YouTube. Aí fiquei em quinto. Chorei muito porque os 4 primeiros iam pro Sul-Americano. E eu fiquei em quinto. Chorei muito. E a gente ganhou o revezamento 4x400. O Rio ganhou, que era interseleções. E aí a gente. Aí dali começou minha vida. E aí eu saí. Aí realmente eu fui pro brasileiro ainda trabalhando. Tá. Eu fui pro brasileiro ainda trabalhando. Então, tipo, eu matei serviço, não falei nada com ninguém, eu só fui. Peguei minhas coisas e fui. Depois eu larguei o serviço mesmo, aí não voltei mais. Mas começou daí. Aí eu era do Santa Mônica, um colégio que tem lá no Rio que também tem atletismo, tem basquete, tem vôlei, tem todos os esportes lá, todas as modalidades, na verdade. E aí a gente saiu do Santa Mônica, surgiu uma oportunidade pra gente ir pra Brasil Vale Ouro, que hoje é o CTDEL, eu acho, alguma coisa assim, mas antes é o Brasil Vale Ouro. E aí o meu treinador gostou da ideia de levar o grupo, e aí a gente foi. E lá começou o meu alto rendimento, de fato. Boa. E lá era onde que você fala? O Brasil Vale Ouro? Explica Deodoro. isso, explica pro povo Era ao lado da estação de Deodoro. Em frente, na no verdade. Rio ainda. No Rio E aí ainda. quem te treinava lá? E quem Antônio Eusébio, ele, ainda. ele mesmo lá também já tinha esse projeto. E aí você decidiu, começou a investir mesmo já focando numa coisa mais de alto rendimento, dedicação exclusiva para o atletismo, né? Pro E atletismo. concomitante a isso, conseguiu melhorar a alimentação também. Sim, sim, porque assim, ó. O Santa Mônica, ele te dava ali a inscrição da competição e, pô, não mais que isso. Dava a inscrição da competição e a camisa e o nome. Então, tipo, você não pagava a inscrição porque você é federado por algum clube. A Brasil Vale Ouro, ele era uma equipe, era uma equipe não, era um clube, né? Porque tinha vários esportes multidisciplinar. Então tinha educador físico, tinha fisioterapeuta, massoterapeuta, tinha alimentação, tinha uma direção muito boa ali. Tem ainda, porque agora tá voltado mais para iniciação. Mas antes era alto rendimento. Então a gente tinha Aldemir, que correu Olimpíada, tinha Tamara, que foi para a Olimpíada e Mundial. Eu não era, ainda não era, não tinha nome, mas tinha o Valério, tinha a Jéssica, tinha algumas pessoas de nome já ali. Uns corredores de fundo também, muito bom, da Pé de Vento, que foram para lá depois. O professor Jorginho foi para lá, que era da Sim. Pé de Vento. Então, tipo, tinha uma galerinha boa ali. O professor Valdir também. E aí eu comecei a voltar tudo pro atletismo. E aí eu comecei a receber um salário ali, que eu dentro do Rio de Janeiro eu era bom, no raso, tinha 48 no raso. Tá. Então, na época, para um juvenil era bom na época. Porque tinha o Carlos Gracier, que tinha 46, e o Alexander Russo, que tinha 46. Eram só os dois na época que tinha 46 de juvenil. O resto era 47, 48. E era ficar naquele bolo ali. Então, 48, 30 eu tinha. Sim. Então, pra mim era bom. Para a gente acelerar um pouquinho a nossa linha do tempo aqui, né? Para ficar dentro do escopo do programa. Então, que momento que você acha que deixou de ter um reconhecimento regionalizado
para um reconhecimento nacionalizado, né? Que horas que começou que você ficou realmente começando a performar e reconhecível a nível de Brasil, e aí você continuou no Rio ainda ou não? Então, eu me machuquei, rompi o quadríceps, o reto femoral total. Fiquei 5 meses parado, se eu não me engano, 5 meses parado agora. E aí o Eusébio falou pra mim, quando eu recuperei tudo, o médico falou que eu não ia voltar, eu falei que ia voltar. Falei, eu vou voltar a correr. Ele falou, não, você não vai voltar a correr. Você pode brincar, correr e alto rendimento você não vai. Eu falei, eu vou. Batalhando, fiz todo dia. Recuperei, faltando 2 meses pro brasileiro. Foi ali que eu entrei pra barreira. Aí o Eusébio conversou comigo, ele falou, tenho 400 com barreira e 800, qual que você quer? Falei, o 400 com barreira. Mais de uma volta na pista eu não dou. Então não tem como. E aí rolou o Troféu Brasil. Primeiro Troféu Brasil que eu fui, fiquei em quinto, corri 50. Quase praticamente sem treinar barreira, Sem né? treinar Porque- nada, sem treinar nada, porque eu tava machucado e daí 2 meses pra me preparar pra um brasileiro na minha prova que nem era. Eu entrei no estadual no Rio, sub-23, ganhei, fui pro troféu, fiquei em quinto, corri 50. Correr 50 era muito bom, que na minha categoria ninguém tinha corrido 50. Uma molecada corria 52, 51, 50 ninguém corria na minha categoria ainda, que era o sub-23. E aí eu volto pro Rio, com felicidade e tal, que fiquei em quinto. Pô, muito bom, e já subi um status, porque eu fiquei, se eu não me engano, eu fiquei em quinto no ranking na época. E, pô, já não era nada. E de repente eu tô em quinto do ranking brasileiro adulto. Muito bom. Voltei pro Rio, e aí o Alexander Russo, um amigo meu, um irmãozão meu, toca violino até, corria 400 raso também. Foi pra Olimpíada do Rio comigo. Ele falou, irmão, ele foi pra aeronáutica pra fazer assinar algumas coisas da aeronáutica que ele ia entrar. Ele falou, irmão, meu treinador, irmão, minto. Ele falou, irmão, você não quer ir pra São Paulo comigo não? Pra Campinas comigo? Isso era em 2014. E tudo aconteceu em 2014. Aí eu falei, cara, eu nunca saí do Rio assim pra morar, não tem como e tal. Ele, não, faz o seguinte, vou te mandar o número do meu treinador. Manda uma mensagem pra ele e vê se ele tem uma proposta pra você. Falei, beleza. E aí, mandei a mensagem, aí o treinador falou, tem interesse, o salário é X, tem casa, tem passe, tem plano de saúde, tem algumas coisas pra você e vem. Fiquei com medo. Aí não fui. No final do ano eu fui. Porque já era um período, né, Márcio, que assim, como já estava desenhada a Olimpíada no Rio, né? Então, assim, teve Brasil sendo Brasil, né? Não soube aproveitar para deixar o legado, mas assim, foi uma época que teve um investimento, né? Tinha verba para isso porque precisava, né? Então você pegou desse tempo, foi pensando já no Rio ou aconteceu? Não, Não tinha nada a ver com eu isso. era muito ruim pra ir pra Olimpíada. Sim. E na época... Mas a verba talvez ficaria mais fácil de ter por causa desse projeto, né? Então, pro time Brasil tinha. Tá. Então, na época, pra seleção brasileira tinha. Então, você tinha que atingir o nível nacional. E aí, no nacional, você teria que entrar no ranking ali para ser bom o suficiente para ir pro time Brasil. E aí sim você ter um suporte, sim, Sim. olímpico. Tá. E aí, eu vim para São Paulo, para Campinas, dia 15 de dezembro de 2014. 2015, fez um ano agora, pouco tempo. Eu tava olhando aqui pra ver a dia, quase a dia 19 que a gente tá gravando, ó, e aí? Fez um ano agora, e aí 2015 foi aquele ano de adaptação, né, de reconhecer o método de treino novo, porque até então no Rio eu treinava mais voltado para uma resistência muito forte, e aqui era mais velocidade, então um ano de adaptação, e aí no ano olímpico eu peguei Zika vírus em janeiro. Fevereiro, eu peguei Zika vírus em fevereiro, fiquei mal, perdi todo o meu treino, toda a minha base, porque a gente faz um período de preparação, perdi toda a minha base, e aí o meu treinador no Rio, no camp do 4x4, do revezamento, eu já estava lá, ele falou comigo, treina aí, com eles, e eu no mesmo treina aí, eu fui treinar, não aguentei dar um tiro de 100 metros, de rodagem, assim, de aquecimento.
Comecei a jogar tudo pra fora. Falei, acabou. Eu não tava pensando em Olimpíada. Até então não tinha pego nenhuma seleção. Sim, Isso em 2016. sim. Isso, aí entramos em abril. Abril, mais ou menos. Abril pra maio. Abril pra maio, assim. Teve uma competição. E eu falei com o meu treinador, eu vou parar de correr. Não tá dando pra mim, não tô conseguindo correr. Um amigo meu, hoje é meu irmãozão, o Mikael, ele correu 49, ele era juvenil. E eu correndo 50, não conseguindo correr direito. Falei, não vou, pra mim não dá, vou voltar pro Rio, vou voltar meus filhos lá e tal, ficar quieto na minha. E aí ele falou assim, calma, ele tava nos Estados Unidos, né, já. Aí ele falou, calma, corre essa, a próxima, em São Bernardo. Se você correr bem, aí você fica. Se você correr mal, você vê o que você faz, a gente senta e conversa, tá bom? Eu falei, tá bom. Eu era ruim, assim, pra ir um nível olímpico, Sim. é ruim. Eu corri 50,07 ou 50,04, alguma coisa do tipo. Porque os dois do ranking iriam para a seleção brasileira, iriam para o Ibero-Americano. Uhum. E o Ibero-Americano ia servir também de teste para a Olimpíada lá no Engenhão. E aí, no caso, ia ser minha primeira seleção. Dois do ranking iriam. No caso, ia o Mikael, que correu 49, juvenil, e o Arthur, que estava em segundo. Aí eu corri 50, passei o Arthur, ele correu 0,7 e eu corri 0,4, verdade. Ele correu 0,7 e eu corri 0,4. Eu fui para a seleção. Chegou lá, eu corri 49. Nossa. E aí meu treinador falou assim, eu vou bancar sua passagem, você vai para a Suíça. Não, a gente vai para a Suíça. Ele me enganou, hein? Aí, na correria, eu vi que só vinha a minha passagem, não vinha a dele, não vinha a passagem dele. Ou seja, ele se sacrificou, ele ficou no Brasil e deixou eu ir, sabendo que a gente tinha a oportunidade de fazer o índice da Olimpíada do Rio. Ou seja, eu era um cara que tinha 50, 70. Em menos de 4 meses eu corri 49, 89 ou 79, alguma coisa do tipo, e o índice da Olimpíada era 49, 40 na época. Chegou na Suíça, eu fiz a preparação lá de alguns dias. Chegou na Suíça, eu saí de 49, 79 e corri 49,09. Eu arrebentei o índice da Olimpíada. Nossa, por muito cabeça, né, cara? Você vê o mental, né? Foi um mental. Eu queria muito aquilo ali. Tem até o vídeo no YouTube de eu fazendo isso na Olimpíada. Eu entrei na reta final em sexto, eu acho. E eu fiquei em Tá, segundo mas na não prova. antecipa, não conta antes as coisas. Não, e eu Tá, fiquei e aí você tava lá, fez o 49 baixo lá. E aí destruiu o e índice. arrebentei o índice. Aí você tava com a vaga olímpica garantida. Três iriam pra Olimpíada. 3 iriam. E eu era o segundo a ter feito. O Marral fez. Não minto, eu fui o terceiro a fazer. O Marral fez, o Arthur fez. Não, o Marral fez, o Ederson fez e eu fiz o último. Só que o meu último, o último a fazer, mas eu fiquei em segundo. O Marral foi o primeiro, 48, eu 49,0. E aí o Ederson fez na risca, 49,40 na época. E aí começou a minha vida. E aí muda o mental, muda tudo, né? Ficou outro Márcio, outra história começa a partir dali, não é, velho? É aí que entra a grana. É aí que entra a grana. Porque se meu treinador não tivesse tirado do bolso dele, acreditado em mim, acreditado no trabalho, acreditado no processo que ele montou, e a gente não tava lá. E aí o que ele fez? Por ele ter investido, coisa e tal, o Kobe foi, não, acho que se eu não me engano, não cobrou minha estadia lá com eles, que eu fiquei com o Kobe lá. E aí não cobrou, porque eu fiz o índice. E aí foi, assim, a questão financeira foi astronômica. Porque eu recebia R$ 1.000 antes de ser olímpico. Quando eu passei a ser olímpico, eu fui pra BMF. Na época, BMF, hoje é B3. Sim. E aí a coisa muda. Patrocínio muda. Você começa a receber coisa aqui, começa a receber coisa ali. Aí você começa a ser bajulado aqui, bajulado ali. E aí a questão financeira sobe. E aí realmente muda. Mas para você mudar, para você ganhar, você tem que estar lá. E como que vai estar lá sem grana? E aí que entra a parte da valorização dos atletas, que tem muito. Eu vou falar para vocês. Tem muito atleta bom que nem sonham
o que é o atletismo. Porque não tem investimento em escola, não tem investimento em praças, não tem investimento. Não tem. Então tem muita gente boa. Não, e a gente já abordou bastante essa parte política aí, então vamos nos ater a você, né? E aí você foi pro Rio. Conta a sua experiência olímpica aí, cara. E aí, como foi a experiência que você de voltar pro Rio até chegar numa Olimpíada no Rio, né? Então você voltou pro Rio, mas você não voltou de Malicuí, você voltou para participar de uns jogos que não era esperado pro momento. Conta como foi a sua participação no Rio lá. Acelera os passos aí, porque a gente vai bater o recorde aqui, que o papo tá bom, mas para dar tempo de falar depois até chegar nos dias de hoje. Tá. Não, agora já chega, rapidinho. Então, cara, foi minha primeira Olimpíada em casa cheia, porque, se eu não me engano, o Bolt ia correr o 200 dele, então o Engenhão tava, o Newton Santos, né, tava lotado. Eu tava lá, hein? Tava? Eu fui assistir o atletismo nas Olimpíadas ao vivo. Pô, eu tava legal, lá. legal. E aí, tava lotada a casa, todo mundo gritando, porque você é o brasileiro ali. Então, você é o da casa. Então a galera é surreal, é surreal. E eu travei. Até então, há meses atrás, eu nunca tinha pego uma seleção brasileira. E eu tô dentro de um estádio olímpico. É surreal. E aí eu travei. Corri, aqueci razoavelmente, porque eu não tava conseguindo, não sabia o que era aquilo ali que eu tava. Eu só fui saber o que era uma Olimpíada quando eu saí da Olimpíada. Que aí vem outras coisas, vem muita entrevista, vem muita... Pô, gravei com o Maurício de Souza. Tudo que o atletismo não tem, né? Na vida inteira, de repente ali faz e depois é até difícil também para os atletas que vêm, porque depois larga de novo, né? E vira patinho feio de novo, não é? Exato, exato. E aí foi isso, me proporcionou muitas coisas. É igual eu acabei de falar, eu gravei Mas com o o que é Maurício de travar? Souza. Você não correu? Meu irmão, eu sabe quando você, vamos supor, você tá a maioria aí tá de avião, ou então pega uma altitude e o ouvido tampa, foi isso. Eu puf, fiz pum, estádio, pá, surreal. E aí eu falei, cara, como que eu vou correr assim, a perna bamba? Aí na hora do start do tiro, eu só lembro disso, e eu chegando. Aí pá, tava muito quente, tava de dia muito quente. Aí eu saí, fiz a primeira barreira, eu não lembro de nada. E aí eu chegando. Quando eu cheguei, eu olho pro telão, acabou. E aí depois eu comecei a viver a Olimpíada, o que é uma Olimpíada de verdade. E qual foi esse tempo travado? Eu corri 50 alguma coisa. Tá. Foi muito, tipo, para um nível olímpico foi ruim. Sim. Eu fiquei, se eu não me engano, em 20º alguma coisa. Tá. E aí, daí pra frente, que você voltou a entender, as coisas caíram na real, acho que a cabeça também começou a funcionar. Você melhorou essa marca de 49 depois? Como que foi esse rolê todo? Aí o chicote estralou, irmão. Aí o chicote estralou. Eu entendi o que era o atletismo de fato. O que era ser olímpico e mundial de fato. Vou dar uma acelerada. 16 eu fui pra Olimpíada, 17 semifinalista mundial em Londres. Eu caí na semifinal, na quarta barreira. Eu bati muito feio, tem até na internet também a foto. O vídeo eles cortaram porque é um pouco pesado. Eu tenho até, mas eles cortaram da internet. Eu fui semifinalista. Na eliminatória eu fui segundo do cara que eu ganhei fazendo o índice da Olimpíada de 2016. A mesma bateria, eu e ele, eu ganhei Com que ele. tempo você fez lá aí já? 49, 40 e pouco. Tá. Eu fui pra semifinal, e aí na semifinal eu caí. E aí 2018, tudo que eu entrei eu ganhei. Eu ganhei GP do Brasil, Troféu Brasil, meets na Europa. Os meets na Europa eu ganhei. E aí eu voltei pro Brasil invicto, assim. Porque eu não tinha... E Ibero-Americano também em Trujillo, no Peru. E baixando o seu melhor tempo? Tudo baixando. Quanto você já tava aí? Aí, em 2019, eu corri 48,70 no Troféu Brasil, que eu bati o primeiro recorde. E aí... isso. Bati 17 primeiro recorde. 48,94. E aí rolamos para 2018, 48,70. Que eu quebrei o recorde do troféu de novo ali. 48,70. E aí entrei pro exército. E aí treinando em Campinas? Em tudo aqui. Tudo aqui. Tudo onde você treina. Aonde a nossa assessoria treina ali, cara. Vai vendo
Eu falo para meus alunos, eles nem valorizam o privilégio. Então, Tá, e aí deixa eu fazer uma pergunta aqui que você tem liberdade para responder ou não, né? porque até molhar pra lá. Então, o cara já chegou em 2019, já tá começando a ficar perto dos dias atuais, né? Das coisas atuais, e hoje em dia, tipo assim, o 400 com barreira virou ali para o público, até para o leigo que não acompanha, por causa dos resultados conquistados pelo Pio, né? E vocês são contemporâneos, então, assim, você chegou a competir com ele, assim, essas coisas, teve esse rolê aí, não teve? Tem, o Pio é meu amigão, cara. Eu gosto muito do Pio. Ele, quando era mais novo, antes desse. Boom. Antes desse Big Bang dele, ele ficou, acho que se eu não me engano, uma semana ficando com a gente lá em casa, lá, que a gente ficou junto lá. E eu dei bastante toque pra ele. E a gente é muito amigo, né? É lógico que tá longe, não tem muito contato hoje em dia, mas a gente é bastante amigo ainda. Sempre quando se vê, se fala, se esbarra, troca ideia, dá risada. E aí, eu lembro que eu dentro de casa, a gente comendo pizza à noite, era uma base. Eu falei pra ele, falei, cara, nada te impede de ser o melhor do Brasil, porque na época eu era o melhor do Brasil. E eu falei pra ele, nada te impede de ser o melhor do Brasil, o melhor do mundo, cara. Basta você acreditar. Nem lembro se ele vai lembrar disso, nem sei se ele vai lembrar disso. Mas eu falei, aí ele foi pra outro clube, ele veio fazer um teste no meu clube, aí não se adaptou muito bem, foi pra São Paulo, fez o teste lá e ficou lá. Teste não, né? Ficou lá. E aí o professor dele abraçou ele, fez um trabalho incrível. É incrível o que eles dois fizeram. E a equipe, né? E aí a gente correu junto. O último troféu que a gente correu junto foi o meu último recorde no troféu. Foi 2019, que ele tinha acabado de ganhar o PAN juvenil e adulto. Ele ganhou o Pan-Americano, os dois Pan-Americanos. E como que você vai entrar na prova com o Pio? Acabou de ganhar 2 sul-americanos. Dois Pan-Americanos. Entrei pilhadaço. E aí eu fui e bati. Aí nessa prova eu ganhei ele. Bati o recorde do Troféu Brasil, que é o brasileiro nosso, brasileiro adulto. E fiz o índice para Tóquio. Foi ali que eu fiz. E aí, mais uma Olimpíada nas costas, Mais né? uma E aí, Olimpíada. Tóquio, conta um pouquinho, rapidinho, até chegar na prova, mas como foi pra você como atleta esse lance de pandemia, né? Depois volta, interferiu muito nos seus resultados e lá em Tóquio você já teve um desempenho melhor do que no Rio, que travou a perna, você já estava pelo menos mais centrado com a parte mental, mais Sim. equilibrada, né? Porque aconteceu tudo muito rápido, né, Márcio? Cara, em Tóquio eu tava muito bem. Mental tava muito bem. Físico também tava muito bem. Eu tinha consciência que eu ia avançar de fase. Eu tinha consciência que eu ia avançar de fase. Só que tava muito quente em Tóquio. Tava muito quente, muito absurdo, assim. A ponto da maratona correr à noite, quase uma hora absurda, e com chip para aferir a temperatura, para poder medir a temperatura, aferir para poder batimento, essas coisas, porque com o risco do pessoa desmaiar. Então, tipo, quando eu entrei na prova, eu entrei focado. Olhei pra minha raia, entrei focado, treinado, muito bem. Só que é aquilo, corre 8, né? Os 8 entraram focados também. E eu fui o primeiro a não avançar de fase. Se eu tivesse ido em outra Entendi. bateria, eu avançaria. Na minha bateria tava muito forte. Tá. E eu fui o primeiro a não ir pra semifinal. E corri bem, corri 49 alguma coisa ali. Olha aí. Mas é isso, né? O que a gente tava falando é que, assim, Brasil, assim, para valorizar, eu vivi isso com a medalha paralímpica que eu tive, de ouro. Então é isso, né? Mas, assim, qualquer pessoa em sã consciência que fosse outro país, a sua trajetória, né, Márcio? E, assim, você falar que não, mas, assim, imagina alguém que selecionasse, filtrasse seu talento com 8, 9, 10 anos de idade, entendeu? E você ali, tudo bem que tem o lado de, assim, poxa, a tendência, às vezes, a molecada cansa mais, pede arrego, poucos aguentam, né? Mas pelo seu perfil, pelo seu histórico, cara, né? Você aguentaria. Então, assim, todo esse contexto, né? Se o talento fosse descoberto antes, se o Brasil valorizasse, tivesse o cuidado, um investimento, e você conquistou isso com histórias, assim, de trabalhar, de começar mais tarde, de romper o quadríceps, totalmente o cara falar que ia te tirar do esporte, né? Então, como que você vê numa visão geral,
como foi a sua história, você é grato ao atletismo, hoje em dia como você está hoje em dia trabalhando com o que você pretende da sua vida, da sua carreira, então resume a sua jornada e fala daqui para frente o que você faz hoje, o que você pretende da sua vida, se você tem relação com o atletismo ainda hoje ou não. Então, cara, eu tenho só a agradecer ao atletismo, né? Essa questão nossa que começasse cedo, começasse se tivesse alguma coisa, talvez Quem Talvez sabe, não, né? talvez eu faria outra coisa, estudaria para outra coisa, né? Mas eu só tenho a agradecer ao atletismo, cara. Foi uma modalidade que realmente mudou a minha vida. Eu viajei para mais de 30 países, aonde que o menino da Baixada Fluminense, Canela Russa, que a gente fala lá, né? Canela Russa vai viajar para mais de 30 países, assim, e conhecer cultura e, pô, né? E conhecer o que é o mundo realmente. Então, o atletismo me deu isso. A professora Jurema me deu isso. O professor Eusébio me deu isso. O meu professor Evandro Lázari, que é doutor e professor na Unicamp, ele, e meu clube, minha equipe, Orcamp Unimed, me deu isso. Então, tipo, eu sou muito grato a esse público, essa família que me deu, que me deram essa estrutura. Porque eu falo até que é uma estrutura familiar, sabe? Ó, vem aqui, vamos mexer os pauzinhos, chega aí, vamos fazer aqui. Não, vem aqui, ó, você tá errado, vamos aqui. Ó, vamos aqui, porque aqui tem um psicólogo que vai cuidar de você, porque você tá passando uma parada que é absurdo, porque você tá na Olimpíada, não é para qualquer um. Então, o seu nível de estresse sobe, sua adrenalina sobe, então, tipo, tem o acompanhamento que a minha equipe me deu, mental, e o meu treinador me deu físico, meus fisioterapeutas me deram, então isso tudo me deu uma estrutura. Então, tipo, sou muito grato ao atletismo por isso, sabe? É, como falar, eu cheguei do Rio de Janeiro totalmente errado, assim, em questão de pronúncias, era muita gíria, muita coisa. Então, o atletismo me deu isso. Hoje eu posso conversar com você de boa, Até no tranquilo. podcast aqui, ó, É, desenrolado, pai. Então, eu só tenho a agradecer, cara, a essa família, sabe? Que me acolheu, assim, de braços abertos e viu o potencial em mim. E a sua ideia é continuar no atletismo agora em outra função ou Então, não? Porque você nem brinca mais ou brinca um pouquinho? de atletismo, eu não corro mais, não corro mais. Mas eu tô cursando faculdade, né? Tô terminando, graças a Deus. Falta um pouco tempo aí para eu terminar. Tô fazendo bacharel e, se Deus quiser, licenciatura ou junto, né? Não sei, vamos ver mais para frente. Vai fazer junto, sim. É, Só pro seu padrinho novo agora. como que eu posso falar? Colocar minha vivência, colocar minha experiência para frente, sabe? Eu não quero guardar isso para mim. Assim como o meu treinador Eusébio hoje, na verdade, ele sempre foi o professor, então ele era atleta olímpico e aí ele quis passar essa experiência. O meu treinador, ele é treinador olímpico e doutor, então ele botou essa experiência dele para frente e eu quero fazer a mesma coisa. Sabe, eu quero botar a minha experiência pra frente, botar a molecada pra saber, a molecada do bairro que eu falei mais cedo, botar eles pra saber o que que é um esporte, não só atletismo, sabe, mais esporte, saber o que é uma marcha atlética, que ganhou a medalha agora. Então, agora não vem ganhando medalhas, tanto feminino com a Vivi quanto com o Caio. Saber o que é um 400 com barreira, saber o que que é um salto com vara, saber o que é um 1.500, um 10.000. Então, tipo, eu quero botar minha experiência de vida assim. Sensacional, Márcio. Muito obrigado, cara. E assim, é legal a gente encontrar pessoas que assim, aí a hora que eu vi você, eu falava, pô, bebê, é o Márcio Teles, velho. Então, assim, poucas pessoas, né, tem esse conhecimento, não tem relação direta com o atletismo, tem quem gosta de esporte, é só mais um brasileiro que tá lá pros caras, mas é um feito tão grande, eu que sou apaixonado, assim, vi e assim, dá vontade a gente vai já te convidar para um próximo episódio, porque tem tanta coisa que você me contou de coisas que aconteceram com você aqui, né, você não mora mais no mesmo lugar, pelo que você falou comigo, e assim,
para um próximo podcast, mas para não deixar o povo, que era uma das pautas, mas o papo foi tão agradável. Eu queria que você resumisse, até para deixar um gostinho para os próximos programas, mas para falar um pouco da importância, coisas que eu trato no dia a dia, que eu dou bastante importância, que tem até uma briga na internet, né? A importância do treinamento de força e dos exercícios educativos para os atletas amadores. Você acha que isso que os atletas profissionais dão tanto valor é importante também para o atleta amador ou não? É importante. É importante. Previne lesões. É importante, previne lesões. Lesões futuras também. Previne muito. Na corrida, tanto do meio fundo, quanto do fundo, tanto do Ironman, vocês conseguem poupar energia fazendo a técnica certa, aplicando a força certa, treinando forças da forma certa. Então, tipo, o benefício é muito maior do que muitos imaginam. É isso, Márcio. A gente vai estreitar nossa amizade e a gente volta para um próximo programa depois que ele for conhecer o estúdio que eu convidei, assim. Então foi uma empatia grande. A gente, fora aquele dia na academia que ele estava estagiando, cuidando do meu filho, a gente está se falando pessoalmente hoje, né? Então eu quero dar o meu reconhecimento, um abraço aqui do fundo do coração em você. E assim, ser ativo nas redes sociais, o pessoal que quer te seguir, qual que é o seu Instagram para o pessoal te acompanhar? Tem algum conteúdo ali de agora de musculação? Eu vejo alguma coisa que você põe também. Então, conteúdo de musculação eu estou preparando ainda, mas eu sou bem ativo. As minhas coisas são mais olímpicas. Perfeito. E qual que é o Instagram? Márcio Teles. Márcio __ Teles. E é verificado, então é tranquilo de achar. E aí algumas coisas eu posto no story ali e tal. Eu posto algumas coisinhas de musculação. E de corrida também eu tô começando a postar agora. Tô preparando técnica, tô preparando base, tô preparando alguns exercícios de força na areia, força com peso. Então tô preparando algumas coisinhas assim. E se tudo der certo, gente, vocês vão me ver mais com esse cara, vão ver esse cara próximo dos meus alunos, que é uma oportunidade ímpar e você tem muito a agregar. Obrigado de coração, meu irmão. Tamo junto e vamos nessa. Valeu, pessoal. Obrigado, hein?